Santo e poderoso é o Senhor da criação, Deus do universo, sempre eterno, meus irmãos. É Ele quem a sua Bíblia nessa noite em Juízes capítulo 6. Eu quero nesse momento, abra a sua Bíblia. Juízes capítulo 6. Está escrito assim: a opressão dos medianitas. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acompanhavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumenta, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tantas multidão que não se podia contar, nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo o filho de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da terra da casa da servidão. Vós livrei das mãos dos egípcios, mão de todos quantos vos oprimia, e expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais o Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo não deste ouvidos a minha voz. Só mais um pedacinho. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o povo a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem muito valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou às mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livrarei Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Amém? Amém? Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus, nessa noite, neste momento, Senhor, como servo e ministro da tua palavra, estou aqui, Jesus, lhe pedindo graça ao Senhor. Pai, eu agradeço ao Senhor porque tu tens me ouvido, tu tens abençoado, Senhor, e contemplado este lugar. Deus, no nome de Jesus, aqui está um povo que precisa ouvir estas tuas palavras. Deus, no nome de Jesus, te peço ao Senhor nesta noite, para que o Senhor, Pai querido amado, vá quebrando, ó Deus, toda a força de Satanás, todo o espírito, e vá, Senhor querido amado, em um raio de 20 quilômetros, derrubando, Senhor, todos os intrusos, todos os demônios dos príncipes da Pérsia à terra no chão. Pai, em nome de Jesus, eu te peço ao Senhor, entra e faz milagre acontecer aqui hoje. Amém? Muito bem, irmãos, eu gostaria nesta noite, se nós formos ler essa história, nós vamos encontrar a história de um homem chamado Gideão. Nós sabemos que a Bíblia diz que por o povo, os filhos de Israel, desobedecer ao Senhor, eles foram escravizados por 7 anos. Quero te dizer o seguinte,
que quando um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente que tem entendimento da palavra de Deus, ele começa a desobedecer a palavra de Deus, a se desviar do caminho do Senhor, eu quero te dizer que sobre essa vida, Deus permite vir um barro, Deus permite vir um controle de Satanás sobre este povo. Eu quero te dizer o seguinte: muitas pessoas têm sofrido porque na verdade não têm sido obedientes à palavra de Deus. Se nós formos pegar o texto dessa palavra, encontramos Deus afastando um pouco do povo de Israel e deixando Satanás dominar. Podemos ver o seguinte, que a Bíblia diz que os medianitas, eles subiam até a terra do povo de Israel para saquear os seus bens, saqueava tudo, não deixando nada para eles. Eles eram oprimidos. A Bíblia diz que eles eram como gafanhotos e areia na praia. Ou seja, teologicamente, as pessoas têm contado mais ou menos 135 mil homens. 135 mil homens. E segundo a Bíblia, nós podemos ver que aqueles homens, eles eram mais fortes do que o povo de Israel em físico, eram mais fortes do que o povo de Israel em quantidade, mas não era mais forte do que o povo de Israel em qualidade. Aleluia. Há uma diferença. Eu quero te dizer que 2, 3 pode acabar com o mundo inteiro. A minha Bíblia diz que um anjo só do Senhor acabou numa noite só com 185 mil soldados. Um anjo do Senhor. E eu quero te dizer que não é diferente. Nesta noite Deus pode te levantar e te chamar. Nesta noite você pode receber uma voz que vem do céu dizendo: ser forte, eu sou contigo. Deus, nessa noite, Ele tem te escolhido para mudar o teu cativeiro, para mudar a tua história, para levantar você do caído, pôr você de pé e fazer você brilhar em uma grande nação, diz o Senhor. Aleluia. Eu quero dizer primeiro que o homem chamado Gideão, a Bíblia diz que ele era moço, e eu quero te dizer que ele não tinha experiência de briga, ele não tinha experiência de lutar com a espada, ele era um moço que estava malhando trigo no lagar. E segundo a Bíblia, o anjo do Senhor chegou perto dele e disse: Gideão, eu vou te dizer uma coisa, Deus vai colocar você para salvar o povo de Israel dos meios dos amalequitas e dos medianitas. Eu quero te dizer que você pode estar fraco na fé, mas se você estiver ligado ainda ao céu, eu quero te dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações, as suas mãos estão estendidas para te salvar. E eu quero te dizer que seja você jovem, seja você moça, seja você rapaz, seja você irmão idôneo, senhor, senhora, pode ser quem seja que esteja na casa, Deus vai levantar como Gideão para salvar e resgatar a sua família da maldição que Satanás lançou, que o diabo está agindo. Eu quero te dizer nesta noite que você, nesta noite, pode continuar abrindo a boca e glorificando, porque Deus está procurando os verdadeiros Gideão neste lugar. Eu quero te dizer que Gideão, ele não se misturava com o mundo. Gideão não se misturava com o pecado. Gideão não era aquele que estava no meio de fuxico. Gideão não se preocupava com a tecnologia que hoje tem e não se preocupava com a tecnologia que haveria no futuro. Eu quero te dizer que a única coisa que Gideão se preocupava era com a doce palavra do Santo Deus de Israel. Eu quero te dizer que Gideão, ele era um cristão fiel a Deus, porque para você achar graça diante de Deus, você tem que ser obediente. Se você não for obediente, não adianta você ir para a igreja, levantar a tua mão. Às vezes você dentro da igreja, você é um crente, lá fora é um cretanás. Mas eu quero te dizer uma coisa: os olhos do Senhor estão sondando os justos dessa terra, e Deus está procurando valente, Deus está procurando homem de fogo, mulher de fogo, jovem de fogo. Eu quero te dizer que Gideão era jovem. Deus escolhe o jovem porque o jovem é forte. Gideão não tinha experiência de guerra, Gideão não tinha experiência de carne e sangue, Gideão não tinha experiência de manusear uma espada física, mas Gideão, ele tinha experiência de manusear uma espada da palavra de Deus. Eu quero te dizer que Gideão era respeitado pelo inferno.
tirar. Então o anjo do Senhor vos veio assentar debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão, e seu filho. Seu filho estava malhando trigo no lagar, e Deus convidou ele para salvar o povo de Israel. Olha para você, dá uma olhada para você. O diabo já falou para você que você não vale nada, né? O diabo já falou que você não tem nenhuma teologia, que você não sabe nem ler a Bíblia direito, e quanto menos levar a palavra para resgatar a alma. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso porque o apóstolo Paulo já nos fala na sua palavra assim, ó: no momento que eu penso que eu sou fraco, é que eu sou forte. O que o diabo quer é te oferecer prato do inferno. O que o diabo quer é colocar uma mulher do inferno na tua vida. O que o diabo quer é colocar um homem ou um jovem do inferno na tua vida, para desviar você do plano de Deus. Mas operando Deus, ninguém vai impedir, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é totalmente diferente. Abre a tua boca, deixa Deus encher, solta esse glória a Deus, dá uma entrada no diabo nessa noite, porque a glória de Deus vai descer na tua vida. Primeiro propósito, para Deus chamar alguém, para você ter um chamado, é preciso Deus olhar a tua qualidade. Tem tanta gente que tem tanta quantidade, é quantidade de formação na medicina, advocacia, magistrado, teológico, doutorado, bacharel em teologia, é tanta coisa, é robusto aos olhos dos homens, é impressionante aos olhos dos homens. Mas eu quero te dizer que no meio do povo de Israel existiam pessoas assim, mas não existia pessoa obediente à palavra de Deus. Deus olhou para Gideão e disse: achei um justo, achei um para resgatar o meu povo. E você é a justa, você é o justo que Deus vai usar para resgatar o teu irmão das drogas, para resgatar o teu pai da bebida, para resgatar tua mãe da bebida, teu pai da prostituição, tua mãe da prostituição, tua irmã da prostituição, aquelas pessoas que você ama, que estão nas drogas, presas nas drogas. Deus vai nessa noite te levantar como resgatador. Tu és o Gideão dessa casa nessa noite, tu és o Gideão da tua casa nessa noite, tu és o Gideão da tua família nessa noite. Hoje Deus vai te levantar, hoje Deus vai colocar você de pé, e você vai marchar para cima do inimigo, porque Deus não está preocupando com quantidade na tua vida, Deus está preocupando com o seu interior, de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que Deus começa a trabalhar. Deus não trabalha na beleza exterior. Não adianta se embelezar, não adianta virar uma árvore de Natal, não adianta você chamar a atenção das pessoas, o seu exterior todos te gabar. Mas eu quero te dizer, você pode ser uma pessoa que tem só 2 dentes, um zagueiro e um atacante, mas cheio da glória de Deus. O diabo te reconhece. O diabo te reconhece. O diabo te reconhece. Você pode ser uma pessoa que não tem um sorriso brilhante, que não agrada a público, mas quando Deus olha e fala: aquele é meu filho, Deus levanta do céu e fala: vai lá, meus anjos, aquele ali é meu filho, a quem eu tenho. Aleluia, aleluia. Eu quero te dizer primeiramente que Deus primeiro Ele escolhe. Tem muita gente dentro da igreja que está enchendo, sabe o quê? Enchendo linguiça. Tem muita gente dentro da igreja que está ocupando espaço. Quando eu falo igreja geral. Quando eu falo igreja, a igreja do Senhor é do Senhor. Mas quando eu falo igreja, é porque muitas pessoas participam de um culto maravilhoso, enche da glória, pula, faz o que faz, e quando sai lá fora ninguém conhece que ele é cristão, ninguém identifica ele. Alguém olha e fala assim: ela é jovem, essa jovem é cristã, esse jovem é crente. Esses aí, se eles são crente, eu sou crente, e mais crente do que ele, porque eu não faço o que eles fazem. Tem muitas pessoas que acham que vai para o céu, mas Deus já esqueceu ele, porque Deus só lembra daqueles que verdadeiramente ama ele, adora ele de espírito e verdade. Porque quem não quer nada com Deus, Deus só tem compromisso com quem tem com ele. Com quem não tem com ele, Deus vira as costas e sai fora. Eu posso te dizer: pastor, mas Deus não faz isso. Faz, porque a Bíblia diz que Deus vinga dos seus inimigos. Pastor, Deus não faz isso. Faz. Judas Iscariote traiu Jesus, Deus virou as costas para ele, ele se matou e foi para o inferno. Quantas pessoas estão indo para o inferno? Quantas pessoas dentro das igrejas e não estão levando a sério a palavra de Deus que está sendo pregada e aos seus ouvidos? A Bíblia diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque se o Espírito de Deus está falando com você, abra teu coração. A salvação ela não vem de nós, a salvação ela não vem dos argentinos,
do chinês, mas vem do judeu, porque Jesus Cristo é judeu. Jesus Cristo é judeu. E ele disse: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Ei, se Deus hoje convidasse você, dissesse: eu vou te mostrar uma coisa, se eu não achar graça em você, você vai ficar lá, eu vou arrebatar você, eu vou levar você até o inferno. Será que você tem alguma coisa para que Jesus não te condene? Pastor, eu tenho. Então, se ele me levasse para o inferno, ele ia deixar eu lá. É o momento de você refletir da sua história hoje. Deus não te trouxe aqui em vão, não. Jesus está voltando. O que nós estamos ouvindo hoje pregar nas igrejas, sabe o que é? O Deus da prosperidade, a teologia da prosperidade. O que nós vimos pregar hoje na igreja, sabe o que é? Hoje, a minha Bíblia diz que quando alguém que não era autorizado subir no púlpito, entrar no santuário, do tabernáculo, a Bíblia diz que morria imediatamente. Hoje o satanista prega no púlpito. Hoje políticos sujos, cheios de pecado, de adultério, de fornicação, de ladruíce, cheios de bandidagem, estão subindo no púlpito. Sabe por quê? Porque aquele anjo que Deus confiou naquela igreja, ele se vendeu para os mercenários, e hoje ele se tornou mercenários de Satã. A palavra de Deus, ela é pura, ela corta para os dois lados. Eu quero te dizer que a mesma espada que corta para o meu lado, corta para o seu. Então Deus não poupou a anjo, quanto mais a poupar a nós. Lembre uma coisa, a Bíblia diz que no final dos tempos amontoarão doutores da lei como comichões nos ouvidos. Porque meu pastor é estudado, porque meu pastor fez uma faculdade de bacharel, porque meu pastor é magistrado, é juiz, ele entende muito. Ele não entende de nada, meu querido, porque o que Deus está procurando não é quantidade, é qualidade. O que Deus quer olhar em você é a tua fidelidade com Ele. O que Deus está olhando em você é que você verdadeiramente obedece. Quando você obedece, você tem um chamado de Deus. Quando você anda no caminho do Senhor, você tem um chamado de Deus. Deus é testemunha pelo seu testemunho. E se você for um cristão aqui na igreja, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua escola, se você for uma moça, for um rapaz cheio da glória de Deus, o mundo vai te conhecer como herdeiro da promessa de Deus. Eu quero te dizer que aquele anjo chegou ali em Gideão, porque aquele anjo trouxe uma mensagem para ele, porque Deus achou graça em Gideão. Quando a pessoa está fora do pecado, quando a pessoa corre do pecado, foge da aparência do mal, e ele começa a buscar a Jesus, ele não se mistura com o funk desse mundo, ele não se mistura com o hip hop desse mundo, ele não se mistura com a cocaína, com o LSD, com o crack, com a maconha, né? Com todos os venenos que Satanás tem colocado neste mundo. Ele está de dia e de noite meditando na lei do Senhor. Tem muito crente que diz que é crente, mas na verdade está no meio, sabe de quê? Das rodas dos escarnecedores. E a minha Bíblia diz em Salmo 1: não assentai nas rodas dos escarnecedores. Escarnecedores são também aqueles que dizem mal contra o teu Deus. Escarnecedores são aqueles que violam o estatuto da palavra de Deus. Escarnecedores são aqueles que andam bebendo, fumando, jogando, prostituindo, e ao mesmo tempo você estará junto na igreja e de repente está junto com ele. O meu Deus não tem chamado para essas pessoas. O meu Deus tem chamado para pessoas que andam no seu estatuto, no seu ensinamento. Assim como Gideão andava, o anjo desceu e disse: olha, você é amado, você é forte, porque Deus viu em você graça para resgatar o povo de Israel. Você quer que Deus veja graça para resgatar a sua família e você? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus aí. Certa vez Jesus disse: o profeta não tem honra na sua pátria ou na sua casa. Eu quero te dizer que Jesus conseguiu alguma honra dentro da sua família, outras não. Mas eu quero te dizer que Jesus fez tantos milagres que não estão escritos nesse livro, mas estão escritos em outros livros. Os livros do mundo inteiro, segundo a Bíblia, não caberiam tanto de milagre que Jesus fez. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você pode não ter honra na sua casa. Alguém pode olhar para você e não valorizar. Sabe por que não valoriza? Porque vê o teu testemunho, que não é um testemunho que veio do alto. Vê o teu testemunho que eles são acusadores com pedras, estão te apedrejando, porque você ao mesmo tempo está glorificando a Deus. Vai para a igreja bonitinho, todo engravatado, todo arrumadinho, e chega, derrama lágrima, até mancha a maquiagem, mas
mas quando chega em casa você é um satanás, é uma pombagira, é um enxucaveiro, é um tranca-rua na tua vida que está destruindo a tua família. Aí depois que passa aquela tempestade, você vai lá querer acalentar os teus familiares. Eles vão olhar para você: sai de mim, porque quem é você para me corrigir se você faz pior do que eu? Deus não tem chamado para essas pessoas. Deus não tem chamado para essas pessoas. Qual a audácia que você tem? Qual o chamado que você tem? Você vai para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, você se maravilha com a palavra de Deus, mas chega na tua casa, você não tem testemunho. Jesus vai vir, você vai ficar. Sabe por quê? Porque você não foi chamado. Só vai para o céu quem é chamado, escolhido. Porque se você é chamado, você é escolhido, você vai para o céu. Quando os jovens estão trocando Jesus pelos jovens de fora, né? Quantos jovens estão trocando Jesus pelo mundo? No mundo é mais gostoso viver do que na presença de Deus. Mas um dia você vai se lamentar. Você nunca vai receber um anjo e nunca vai receber um sonho, em sonho uma voz do Senhor te chamando para a missão de resgatar almas. Porque, pastor, mas a Bíblia diz: ide o que ele escolheu, ide o que ele chamou. Que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas quando é chamado e escolhido, ele fica. Quando é só chamado, Deus olhou para Gideão e viu que Gideão, ele além de ser chamado, já foi escolhido. Deus escolheu o Gideão, porque Deus não bate, não dá burro em ponta de faca, e não escreve em linha torta, como ele diz. Certo, isso aí é complô. Deus é certo e justo, escreve reto e correto. Então, voltando a dizer, o anjo chegou e disse para Gideão: Gideão, Deus achou graça em você, e você vai livrar o povo de Israel das mãos dos amalequitas, dos medianitas. Porque o povo, os medianitas, os amalequitas, estavam ali torturando, roubando tudo que o povo de Deus fazia. Entrava, a Bíblia diz que eles vinham como enxame, como gafanhotos. As pessoas olhavam assim, via sumindo, e o povo de Deus era pequenininho. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nós vemos muitas igrejas monstruosas, grandes, enormes, com milhares e milhares de pessoas. Mas eu vou te dizer uma coisa: tem vezes que acontece um milagre aqui que nunca aconteceu nessas igrejas. Porque Deus não está procurando quantidade de corpo, Deus está procurando o quê? Qualidade de dentro de você. Deus está procurando qualidade. Quando as pessoas se preocupam para ir para a igreja: eu não vou se eu não tiver com meu brinquinho, eu não vou se eu não passar meu batonzinho, eu não vou se eu não tiver minha gravata, aquela gravata que chama todo mundo fala e fica elogiando, eu não vou se eu não tiver meu sapato de cromo alemão de couro puro de búfalo, eu não vou. Eu quero dizer para você que esse pastor que vai até descalço, se possível for, para falar de Jesus. Deus não está preocupado com a tua beleza exterior, Deus está preocupado com a tua beleza interior. A Bíblia diz que muitos se preocupam com a beleza exterior, é como um sepulcro caiado. Alguém conhece o que é o sepulcro caiado? Vá no cemitério, dá uma olhada nesse cemitério, de preferência, vá no cemitério mais belo que você conhecer aqui. Você vai ver a sepultura, o sepulcro tudo bonitinho. Eu acredito que talvez o que você gastou na sua casa, deveria gastar, alguém gastou 2 vezes mais no sepulcro para fazer uma coisa tão bela e bonita. Todo mundo passa, quer até tirar foto. Olha que sepulcro bonito, olha que bacana. Mas vou te dizer uma coisa: quebra aquele sepulcro. O que tem lá dentro? Podridão, lixo, porqueira, carniça. Assim existe muitos crentes que estão dessa forma, irmão. A capa está limpa, está bonito, mas lá dentro só tem prostituição, fornicação, adultério, bebida, cachaça, cerveja, cigarro, droga, só tem mentira, só tem profanação, e eles estão podres. Deus nesta noite está dizendo: muda o teu cativeiro comigo, porque eu vou fazer a diferença acontecer. Aquele que tu quer ver voltar para os teus braços cheio da minha glória, eu vou fazer. Aquele que tu quer ver que eu salvo, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque hoje nessa noite Deus vai fazer um profeta brilhar na sua pátria. Hoje Deus vai fazer um profeta brilhar na tua pátria. Hoje você vai brilhar na tua casa. Hoje você vai entrar na porta para dentro da tua casa e falar assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus me transformou hoje. A partir de hoje vocês não vão ver mais aquela jovem que era,
era, mais aquele jovem que era, mais aquele homem que era, mais aquela mulher que era, porque a partir de hoje eu decidi ter um compromisso com Cristo, porque Ele me chamou, Ele olhou para mim e disse: ei, você quer ser o meu Gideão? Você quer ser o meu escolhido? Você quer entrar pelas portas? Você quer que eu resgate a tua família? Você ama a tua família? Eu amo a minha palavra. Eu vou te transformar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu cativeiro. Deus hoje vai mudar o teu cativeiro. Lá na tua casa eles vão ter que te conhecer como profeta. Lá na tua casa eles vão ter que te conhecer como um vaso de Deus. Lá na tua casa eles vão testemunhar que Deus está te usando, que Deus te usa para curar, Deus te usa para expulsar demônio, que Deus te usa para pregar, Deus te usa para ganhar alma. Eles vão falar verdadeiramente: Deus mudou a história dele. Se perguntarem para você, fala assim: Deus não mudou só a minha história, mudou o meu nome também. Ah, é? Qual é o seu nome? Meu nome é? De novo, bem alto, é? Mas o que é isso? Gideão? É, porque Deus achou graça em Gideão. Deus olhou e disse: tu és o meu escolhido para resgatar o meu povo das mãos dos meus inimigos. Deus te escolheu para resgatar o teu pai, resgatar a tua mãe, resgatar o teu irmão, resgatar o teu tio, resgatar o teu vizinho, resgatar até você mesmo das drogas, da prostituição, ou de todo embaraço satânico, porque Deus hoje está administrando e chamando você de meu Gideão, de minha Gideão. Aleluia. Eu quero te dizer que quando Deus vê graça em você e te convida você para um resgate, quantos aqui que são evangélicos? Levanta a tua mão. Quantos são evangélicos? Levanta a mão, por favor. Quantos são cristãos aí? Vai, levanta a mão. Muito bem. Eu quero perguntar nessa noite para você que é cristão: quantas pessoas na sua casa que ainda não são cristãos? Levanta a sua mão. Quem tem pessoas na sua família, na sua casa que não é cristão, levanta a sua mão. Que não é cristão, levanta a sua mão. Crente tem um monte, viu, irmão? Ah, minha casa todo mundo é crente, mas faz tudo que o diabo gosta. Isso aí não vai entrar no céu. Cristão é aquele que ouve, crê e obedece. Cristão é aquele que não anda pecando. Então olha para você, bata no seu peito e diga assim: Jesus, Jesus, eu tenho, Senhor, um povo do Senhor na minha casa que está aprisionado pelo diabo. O diabo vem, rouba tudo deles, está roubando a alma deles, e eu estou vendo até alguns indo embora. Eu estou até acompanhando o velório, mas a partir de hoje eu rogo ao Senhor: acha em mim, acha graça em mim, muda o meu cativeiro. Quero ser agora o chamado escolhido para resgatar a minha família e tirar dessa maldição de Satanás. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Só para quem crê. Gideão, você foi escolhido para tirar o povo. Senhor, logo eu, Jesus. Quantas pessoas olham assim e falam assim: puxa vida, alguém já falou que Deus vai me usar potentemente, né? Mas coitado de mim, logo eu, Jesus. Ah, isso é engano, eu não acredito. Meu irmão, vou dizer uma coisa: Deus não chama os capacitados, não. Ele chama os que não têm capacidade para capacitar na sua obra. Deus chama você que tem uma vontade de cantar, mas não sabe cantar. Tem uma vontade de pregar, mas não sabe pregar. Chama você que tem uma vontade de fazer trabalho de libertação, mas não sabe fazer. Eu vou te dizer que Deus escolhe as pessoas que na verdade não sabem nada, porque a minha Bíblia diz que Deus, Jesus, não veio para os sãos, ele veio para os doentes precisam de remédio. Aquelas pessoas que ninguém valoriza nada. Quantas vezes bateram aí em sua porta dizendo que você não era nada, e hoje estão vendo a transformação de Deus na sua vida? Quantas pessoas hoje estão te procurando para você indicar o Deus que mudou a tua história, o Deus que mudou o teu cativeiro? Eu quero te dizer, porque você já teve a autenticidade de ser chamado de Gideão de Deus. Olhe para mim, olha aqui para mim. Voltando a dizer, se Deus te chamou de Gideão, se você agora está falando: Jesus, o Senhor vê graça em mim, meu coração está aberto para mim, para o Senhor, então a partir de agora eu quero que o Senhor muda o meu cativeiro. Me dê uma prova verdadeiramente, se verdadeiramente o Senhor vai fazer isso comigo. Deus vai te provar. A Bíblia diz que Gideão, lá no versículo
capítulo 16, versículo 19, ele chegou e disse: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e eu ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha e carne, e pôs num cesto e caldo, pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. E mais uma aqui. Gideão, então, quero te dizer que quando Deus chegou, ele disse: Senhor, se verdadeiramente tu me chamou, então eu vou fazer uma prova contigo. Esse novelo de lã, vou colocar aqui, e se durante a madrugada só o novelo absorver, só o novelo estiver molhado, porque para você também, como batalha, meu irmão, se Deus te chamou, Deus aceita também que você prove, que você busque a testificação dele, a confirmação. Você tem que buscar a confirmação. Então, Senhor, o sereno só tem que bater, o orvalho só tem que bater, encharcar o novelo de lã, e a terra tem que estar sequinha. E se isso acontecer verdadeiramente, o Senhor me chamou. Fez então Gideão isso. Deus então confirmou. No outro dia de manhã, Gideão foi lá olhar depressa o novelo de lã. O que ele encontrou? O novelo de lã encharcado de água da madrugada de sereno. Ele olhou para Deus e disse: Senhor, é uma batalha muito grande, é muito grande. Eu não sei manusear uma espada, eu não sei, não tenho capacete, não tenho experiência de homem numa guerra. Mas se o Senhor verdadeiramente está comigo e me aprovou aí para o campo de batalha, não se aborreça comigo. Mas eu quero te pedir mais uma coisa. Ao invés agora do novelo de lã estar molhado, agora eu quero que toda a terra esteja molhada, e o novelo de lã não esteja molhado uma gota de água, de orvalho. E assim aconteceu. Ele colocou, e no outro dia que ele foi ver, a terra toda estava orvalhizada, e o novelo de lã sequinho. Deus é poderoso. Ele é poderoso. Ele pode fazer isso na tua vida. Quando Deus tem um chamado, um propósito na vida de quem quer, acredite no ide proclamar o evangelho, anunciar a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir aos meus filhos que me creem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farás danos algum. Olha para mim. Não seria muito bom sua mãe está enferma, seu pai também, sua irmã, seu irmão, seu tio, quem seja, mas de repente você tem um chamado e um escolhido de Deus, e é um Gideão ou uma Gideã, e chega de repente ali e fala: minha mãe, crê que meu Jesus pode curar? Creio. Crê, meu pai, crê. Crê, meu irmão, creio. E você estende as mãos sobre ele, e dali ele sai pulando, glorificando, exaltando o Senhor, porque foi curado através de você. Só para quem quer poder, levanta a mão aí. Diga aí: Jesus, eu acredito nos teus milagres, eu creio nos teus milagres, pois eu quero receber este poder, porque o Senhor Deus pode mudar a minha história, na minha casa. Eles vão ter que enxergar que existe um Gideão que foi chamado, foi escolhido, e Deus vai resgatar a minha família através de mim, porque eu sou o vaso que Deus escolheu. Dá glória a Deus, dá glória a Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Jesus. Juízes capítulo 6, de 25 a 27, está escrito assim: que Gideão provocou os seus inimigos. A única coisa que Deus gosta é que você provoque os inimigos. Quando Deus te dá uma ordem para provocar o inimigo, meu irmão, vá, porque Ele te deu a ordem. Mas tem gente que vai provocar o inimigo e volta apanhando, viu? Assim como aqueles que foram expulsar os demônios lá e voltaram nu, todo rasgado. Sei quem é o Deus de Paulo, sei quem é Jesus, sei quem é Apolo, mas a vocês eu não vos conheço. Tem muita gente indo para o campo que não teve o chamado e não teve o escolhido. Mas quando Deus te chama, Deus te escolhe, Ele te capacita. Então Deus disse assim: olha aqui, olha para você ver como é que Deus gosta de chegar e provocar os nossos inimigos.
Senhor. Está na hora. Já acreditou? Já te provei que eu te chamei? Já te provei que eu darei para você os medianitas, todos mortos? Sim, Senhor. Agora, Gideão, vai lá no arraial do seu pai, aonde os medianitas, aonde todos aqueles amalequitas, eles levantaram um altar para o Baal. Para Baal. Gideão, então, ele chega, não foi de dia porque ele temia um pouco, mas ajuntou com ele 10 homens. Pegou 10 homens e falou: vem comigo, vamos derrubar os altares de Baal. Irmão, a primeira coisa que Deus quer que você faça na sua vida é derrubar os altares de Baal da sua vida. Tem muita gente ainda no Facebook, viu? Tem muita gente no Facebook ser um altar de Baal da tua vida. Isso tem te esfriado, isso tem te destruído. Quantas pessoas estão mortas? Ei, bate no peito e lembra de uma coisa. Coloca a tua mão na consciência e lembre: Jesus, quando eu não era adepto do Facebook, eu tinha tempo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de ir aos cultos. Hoje eu passo 24 horas no Facebook. Eles têm mais amigos do que Jesus Cristo Nazareno teve aqui na terra. Primeira coisa, você tem que derrubar esses altares de Baal na sua vida. Quantos ainda estão erguendo os altares de Baal na sua vida? Quantos ainda estão procurando? Eu passo perto do bar, eu sou crente de Jesus, glória a Deus, mas dá vontade de uma bebedinha, uma cerveja, uma cachaçinha. Vai, derruba esse altar de Baal que Satanás ainda mantém na sua vida, querido. Eu não aguento olhar para uma mulher porque eu fico, nossa, eu não aguento olhar para um homem porque eu fico, aquele jovem, não, ai Jesus. Esse é o altar de Baal que vai te destruir. Esse altar de Baal vai te levar você para o inferno. Eu tenho que andar empetecado, eu tenho que andar empetecadinho, eu tenho que chegar, andar tudo, até quase, se der um pum, rasga a calça, né? Porque todo mundo vai querer olhar para mim. Esse é o altar de Baal. Sabe o que é isso? O demônio da sedução. A Jezabel, mulher de Acabe, está na tua vida. Deus nessa noite, Ele quer uma conciliação com este povo. Deus nessa noite quer levantar um Gideão. Deus nessa noite quer derrubar os altares de Baal. Deus nessa noite quer mudar o teu cativeiro. Ei, você acha que você vai para o céu assim? Não vai não. Não adianta você durante a semana estar na bagunça e domingo você está lá orando. Está igual os católicos, muitos católicos. Na missa, glória a Deus, aleluia, volta parecido, não sei o que, mas depois que sai da missa, vai para o forró, para a timbalada, vai para os quentão, vai para os baralhos, vai para as prostituição, para os motéis. Esses têm um altar de Baal construído que não se derruba, mas Deus quer derrubar o seu. Deus quer derrubar o seu. Eles estão no caminho que eles escolheram, mas você escolheu esse caminho, o caminho seu não é deles. O seu caminho tem que ser diferente. O jovem tem que ser visto de longe como um servo, uma serva de Deus. E se Jesus arrebatar a igreja? Por que você serve a Jesus? Para quê? Eu sirvo para ele morar no céu, para subir no arrebatamento. Eu não quero ficar aqui não. Vale a pena você ficar aqui? Vale a pena você viver os gostos da tua vida? A Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Do que adianta você correr atrás de tantas pecaminações, de tanta coisa que agrada a tua carne? Você tem vergonha de representar, de ser representante de Jesus Cristo? Você tem vergonha de ser representante do céu? Você tem vergonha de ser identificado que você é do Senhor Jesus? Você tem vergonha quando alguém pergunta para você: ei, você é crente? Você fala como crente? Você anda como crente? Não, eu não sou. Ah, é verdade, se você fosse crente você não estaria no nosso meio. Quantas pessoas estão andando no meio dos ímpios e não estão identificando Jesus na sua vida? Quantas pessoas chegam e dizem: olha, eu fui beber com fulano, fumar, tal, aquilo, para mim ganhei para Jesus. Engano, você foi ganhada por diabo. Você é fraco. Deus não tem compromisso com o covarde. Ei, sabe por que Deus chamou Gideão? Porque Gideão ele era valente. Deus não tem compromisso com covarde, tímido e medroso. Pastor, existe isso? Existe. Se você é tímido, medroso ou covarde, você não vai entrar no reino de Deus. Sai fora. Sai da igreja, meu filho. Casca fora. Se você não quer se converter, vai embora, porque você está perdendo o teu tempo. Vai embora, aproveita. Vai para o mundo, peca, faz o que você quiser, que você não vai entrar no céu. Porque lá no céu não entra covarde. Lá no céu só entra o povo lavado, remido e comprado com o sangue de Jesus, que está escrito.
chega para você e diz: você é cristão? Não, seu não, covarde. Você está igual Pedro, negando Jesus. Não tem problema não, fique tranquilo. Jesus vai te negar diante de Deus nos anjos. Pode ficar tranquilo. Se você anda desse jeito, Jesus vai te negar. Na hora que você falar: Jesus, eu ia para a igreja, eu vi a tua avó, falar: não te conheço não. Não te conheço não, sabe por quê? Você estava no meio dos seus amigos que bebiam, fumavam, jogavam, prostituía, era Facebook para cá, WhatsApp para lá, era isso. Olha, tuas palavras eram só para saciar a sua carne dele, mas nunca eu entrei no meio para libertar, para salvar. Você nunca me ofereceu para eles foram para o inferno e você está indo com eles. Ah, Jesus! Ah, Senhor! Tarde demais. Por que você está na igreja? O que adianta? Você ir para a igreja cometer, ir para a igreja abraçar Jesus, chorar aos pés dele, até mesmo enxugar os pés de Jesus com teus cabelos, e de repente você está lá fora praticando o pecado, omitindo Jesus, escondendo ele. Mas quando você está doente, mas quando você está desempregado, mas quando você está passando num uma prova, ser aprovado no concurso, mas quando você está com a vida sentimental destruída, a primeira coisa que você pensa, fala: eu sou de Jesus. Jesus manda te dizer: eu não te conheço. Posso te conhecer a partir de hoje se você dedicar a sua vida a mim. Mas se você me negar e continuar me negando, lembre-me, eu vou ver você no dia do juízo. No arrebatamento você não vai subir. Que lado que você está? Quem é você? Acabe ou Gideão? Quem é você? O praticante das idolatrias, da feitiçaria, ou aquele homem que Deus olhou e viu uma valentia para chegar e resgatar o povo de Deus das mãos dos amalequitas e dos medianitas? Tem tanta gente covarde. Tem pastor que é tão covarde, mas tão bandido, engravatado, que ele não tem coragem de pregar a verdade para as ovelhas. Engana as ovelhas, assim como Satanás também engana. Satanás, ele se transforma em anjo de luz e engana até, se possível, for os fiéis. Quantas pessoas estão enrabichadas em pastores, mas não abraçam o verdadeiro Deus? Pastor falou, eu obedeço. A Bíblia manda obedecer. Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecer os vossos pastores, mas não é na vontade dele, é no Senhor. É no Senhor que você tem que obedecer. Olha a sua vida, a salvação individual. Jesus vai voltar e ele está procurando Gideão no meio do povo dele, não está encontrando. E eu quero te dizer para você que a Bíblia diz que Gideão, então Deus chegou e falou assim: vai lá e derruba os altares de Baal. Sabe uma coisa? Gideão teve um outro nome chamado Jerubbaal. Sabe por quê? Significa Jerubbaal? É porque Deus fez uma contenda entre o povo de Deus e os inimigos. Deus não tem amizade com o inimigo. Deus só anda em inimizade com o seu inimigo. E quando você anda com inimizade com o seu inimigo, Deus muda o seu nome. Deus muda o seu nome, sabe para quê? Vencedor. Vencedor. Bata no peito e diga: eu sou vencedor. Eu sou vencedor, porque o diabo jamais conseguiu derrotar o meu Jesus. Então, como o diabo nunca vai conseguir derrotar o seu Jesus, então você será vencedor eternamente. Por isso que a Bíblia diz: nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus disse: eu venci o mundo. Não é que você vai vencer, não, você já venceu o mundo também com ele. Porque ele quer que você passe por uma prova. Mas eu quero te dizer nesta noite ainda, assim como Deus mudou o nome de Gideão, porque Gideão iria para a batalha. Gideão foi lá, derrubou os altares de Baal, queimou à noite. Os medianitas, os amalequitas ficaram doidos, loucos. Chegaram para o pai de Gideão, Joás, e disse assim: ei, quem fez isso com os nossos altares? O povo olhou e falou assim: olha, vou dizer uma coisa, quem fez isso teve muita coragem, porque não veio a coragem dele não, veio a coragem do homem de lá de cima, Jesus Cristo Nazaré. Eu quero dizer que quando você desafia um bruxo, quando você desafia a macumba, a feitiçaria, quando você desafia a cachaça, o cigarro, a cerveja, quando você desafia as drogas, quando você desafia toda a profanação que vem para invadir o santuário de Deus, quando você repudia tudo isso, eu quero dizer, a ordem não vem de você, a ordem vem lá de cima, porque quando Deus manda, Ele garante a vitória. Quando Deus manda, Ele garante o poder. Quando Deus manda, Ele muda
A Bíblia diz logo, se hoje mesmo pedir a tua alma, o que você tem para Deus? Se hoje você fechar os seus olhos aí, para onde você vai? O que você fez para Deus? Eu ia para a igreja para bater papo com o irmão, eu ia para a igreja para olhar irmãozinho, eu ia para a igreja para olhar o irmão, eu ia para a igreja para ver se eu conquistava fulano, ciclano. Meu irmão, saia dessa. Chamado você pode ter chamado, mas de escolhido você está longe, porque só os escolhidos vão entrar no céu. Só os escolhidos Deus garante vitória. Jesus, Gideão então olhou, quebrou os altares de Baal, e alguém identificou e falou que foi Gideão. Gideão falou assim: agora Jesus, deixa comigo que o resto eu vou fazer. Quando Deus te chama, Deus muda a história. Quando Deus te chama, Deus quebra a maldição. Quando Deus te chama, o inferno, sabe que Satanás tem os seus mensageiros terrenos e tem os seus mensageiros espiritual. Quando eles veem que Deus está começando a usar você e que Deus chamou para uma guerra contra o inferno, ele vai lá embaixo e fala: Satã, nós não vamos vencer. Por quê? Porque Deus levantou uma mulher de coragem naquela terra. Deus levantou um homem de coragem, uma jovem de coragem. Deus levantou um jovem de coragem. Deus levantou aquela jovem, aquele jovem que era tímido, que era covarde, e ele se levantou e disse: vem capeta, vem que eu quero então dar-lhe pancada em nome de Jesus. Olhe para mim. Se Deus usou jumenta para falar com Balaão, você vale mais do que a jumenta, não vale? Mas existe crente que ainda se valoriza menos do que a jumenta. Deus pode continuar usando a jumenta, porque eu não sirvo para isso não. O diabo vai montar, vai fazer o que for. Mas eu vou te dizer uma coisa, para dizer para você: você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser o que for, ser um ser humano nessa terra, você pode ser o que for, você é imagem e semelhança de Deus. Não foi para o diabo que Deus deu autoridade, não, foi para você. Se você inverter o teu coração e converter diante de Deus, você fará milagres extraordinários, e muitos verão o que Deus vai fazer na tua vida, porque o diabo, ele vai ter que bater retirada na tua vida. O diabo, ele vai ter que sair da tua casa, porque até hoje o diabo tem morado na vida de crente e nem tem pagado aluguel. Eu quero te dizer uma coisa: deixa Deus mudar, que eu quero te ver a tua história, porque hoje vai ser diferente. Mais um pouquinho, meu querido. Sabe, Deus chegou e disse assim: Gideão, os altares de Baal já estão derrubados? Já. Irmão, quando os seus altares estiverem derrubados, seus orgulhos, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, assim: se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a tua terra, abençoarei. O que Deus quer é que você reconheça que Ele é Deus e fala: Deus pode me usar porque eu estou aqui hoje respirando, mas amanhã eu posso estar na glória. Mas eu não quero sair dessa terra sem deixar a marca aqui, Senhor, sem deixar o meu nome escrito aqui, Senhor, que eu fui um guerreador, que eu fui um resgatador de alma para o teu reino, porque Deus adora aqueles que na verdade eles tentam buscando. Deus ama aqueles que na verdade estão buscando. Deus ama aqueles que na verdade estão buscando. E Deus ama aquele que adora Ele em espírito e em verdade. E se você está aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, abra teu coração, deixa Deus te usar, porque só Ele é Senhor na tua vida. Gideão já derrubou os altares, o Senhor está limpo, está sem impedimento. Sabe o que aconteceu, irmã, velho? Os medianitas, Malete, os amalequitas se enfureceram e falaram: não, nós somos de maiores quantidade, até aqui nós temos roubado tudo que eles têm, agora nós vamos matar eles. A Bíblia diz que quando Gideão olhou, irmão, era como gafanhotos, era como areia na praia, inumeráveis. Na teologia calculasse 135 mil soldados, mas a Bíblia diz que era infinito, incalculáveis. Então, voltando a dizer, eu quero te dizer que quando Gideão olhou aquilo lá, Deus falou assim: ajuda. Aí ajudou quantos mil? 32 mil do povo de Israel. Aí Gideão falou: opa, glória a Deus, por menos 32 mil, Deus é conosco. 32 mil, encheu os olhos de Gideão. Aí Gideão falou: Senhor, estamos preparados para a guerra, vamos lá, todos 32 mil. Deus falou: opa, para aí, eu não sou Deus de 32 mil. Ah, Senhor, então quer dizer que o Senhor é Deus de 100 mil? Não.
dispensa os medrosos, os tímidos e os covardes. Apocalipse capítulo 28, versículo 21:8. Diz que os tímidos, os medrosos e os covardes não entrarão no reino de Deus. Tem gente que não tem coragem de expulsar capeta, irmão. Ai, meu Deus do céu, o homem ele pegou o capeta e vai ficar fora. E como o capeta está com a lado, ai meu Jesus, eu estou aceitando aqui agora, me perdoa. Meu Deus, é tanto medo do cão. Salta ele para cá, irmão. Quando ele vir para cá, ele chegar naquele pilaço, ele cai sozinho. Eu quero te dizer que o homem e a mulher de Deus têm autoridade para mandar o céu parar. O homem e a mulher de Deus têm autoridade para fechar o inferno. O homem e a mulher de Deus têm autoridade, a jovem de Deus tem autoridade para mandar o inferno de lugar. Veja aqui. Manda todo mundo embora. Aí Gideão falou assim: quem é medroso e tímido e covarde pode ir embora. Gideão pensou que ia umas 5 pessoas, umas 100 pessoas. De 32 mil, sabe quantas pessoas foram? 22 mil almas. 22 mil soldados. Gideão bateu a mão assim e falou: Jesus, 22 mil foi embora, que tanto de covarde que tem, nós estamos lascados, Senhor. Gideão não te prometia a vitória? Eu sou o Deus que fala e cumpro. Se Deus te prometeu que vai trazer sua família, vai. Se Deus te prometeu que você é o Gideão de lá e vai resgatar teu pai, a tua mãe, os teus filhos e vai trazer para a presença dele, pode levantar a mão e dizer: eu recebo Jesus, eu tomo posse de Jesus, eu tomo posse de Jesus. Vai nessa tua força, Gideão. O anjo dizia: vai nessa tua força, Gideão. O que Deus está procurando é uma força de fé autenticada pelo sangue dele. E quando ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, ele não te chamou você de covarde. Oh covarde, nasça! Oh tímido, nasça! Oh medroso, nasça! Ele falou: mais um valente nascendo na terra para guerrear contra os inimigos e me trazer as almas. Amém, 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 amém. Deus nessa noite está te chamando para guerrear contra o teu inimigo. Não tenha medo, deixa Deus agir, deixa Deus mudar, deixa Deus transformar. 22 mil foi embora, irmão. Quantos mil? Quantos mil? Quantos mil? 22. Quantos mil, meu querido? 22. De 32 mil para 22 mil embora. Gideão, cada vez que olhava, irmão, vou falar a verdade para você. Não vou aqui estender não, porque não dá tempo. Mas quando o exército de Israel olhou para o gigante Golias, todo mundo queria largar a lança e as espadas e correr. Tem crente assim no nosso meio. Tem muito crente covarde. Chama o pastor para expulsar. Chama o pastor para orar. Eu não faço, não sou pastor, não faço, não chamo. Vai lá para aquela igrejinha lá, aquela baixaria lá que aquele povo grita, que pula lá, feito doido, maluco, tudo desordenado, e Deus não quer a casa desordenada. Vai para lá, vem para cá, meu querido, vem para cá, porque você vai virar maluco, você vai ficar doido pelo Espírito Santo de Deus, você vai ficar possuído da glória de Deus, você vai ficar transformado, e quando você for lá, você vai pôr a mão e vai cair demônio demais. Aí 22 mil foi embora. E Gideão falou: Senhor, tá bom, tudo bem, 22 mil, só ficou 10 mil, né Jesus? 10 mil é uma quantidade de soldados, mas vamos embora. Já vai dar um grito de novo e diz: ei, Gideão, para aí. Ai, o coração de Gideão, tu já sabia, Gideão, que Deus ia fazer alguma coisa. Agora não é mais 32 mil, 22 foi embora, agora é 10 mil. 10 mil para lutar contra 135 mil homens ou mais. E agora, Gideão? E agora, Jesus? O que é? Agora só vai mandar os soldados vestir a roupa e ir para a guerra? Não, Gideão. Você vai levar esse povo até o rio, até a beira do rio. E aqueles que abaixarem, beber a água, lamber como um cão, Gideão, aqueles ali vai sair. Eu não quero eles não, porque eu não preciso de quantidade para vencer guerra não. Eu quero dar vitória para o meu povo. É quando o meu povo tem qualidade. Pode uma alma levantar em Cristo Jesus, ele derrota o inferno. Ei, Elias mandou chover, mandou parar por 3 anos e meio para parar de chover, e o tempo obedeceu. Em 3 anos e meio parou de chover. Depois ele orou de novo e o tempo obedeceu e choveu. Eu quero te dizer que Jesus chegou, estendeu as mãos e disse: cala-te, aquieta-te, mar. O mar se aquietou. Eu quero te dizer que Moisés chegou, estendeu a vara e disse: abra-te, mar, e o mar se abriu. Eu quero te dizer, se o diabo não sair da frente, passa por cima dele, porque Deus está procurando valente. Deus está procurando valente. Deus está procurando valente. Deus está procurando valente. E se você é valente, não fica calado. Abre a tua boca de fala de glória a Deus. Ei, garganta de
coisa. 10 mil desceu a terra, o rio. E quando chegou os 10 mil ali, a Bíblia diz que naquele momento Gideão ficou lá. Ai, Jesus, tomara que só vai embora uns 50. Tomara que... De repente ele vê uma multidão. A Bíblia diz que aqueles que lambessem a água com a língua, tipo um cão, esse estava excluído. Tem gente que faz as coisas de Deus demasiadamente fora, errada, tudo o contrário, prega da maneira que quer, apacenta os bens das ovelhas e deixa as ovelhas se apacentar. Tem gente que está preocupada em sua renda, mas não está importando com as ovelhas. Eu quero te dizer que Deus está procurando a ovelha de qualidade valente. Aleluia. Tem que começar daqui. Daqui um pouquinho, Gideão chega e olha, e aquele, diz o Senhor, que pegar a água com a mão e fizer como uma concha e levar a boca e beber, como se fosse um copo, esses que vão ficar, viu, Gideão? Gideão olhou e falou assim: Senhor, tá bom, estou esperando aqui na maioria. Quando pensa que não, Gideão, tira de lá dos que fizeram isso e de lá dos que beberam com a concha. Gideão olhou e falou: não, Jesus, 9.700, esse aqui que nós vamos ficar. Não, Gideão, 300 são os que beberam com a concha, 300 são os que pegaram e beberam com a, pegaram água assim com a mão e beberam, levaram até, não lamberam como um cão. Esses 9.700 pode mandar a polícia, vai embora, sai daí. Porque eu quero dizer, crente que atrapalha a obra de Deus crescer, Deus tira. Crente que é impedimento, Deus, sai fora, pode cortar. Pode cortar, minha obra quer crescer, mas só quer com valente. Ainda igual a Bíblia diz, aonde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. Se está no nome de Jesus, Ele está presente. E se está no nome de Jesus, tem que acontecer milagre, tem que acontecer poder, tem que acontecer mudança, tem que acontecer algo diferente que os olhos humanos ainda não contemplaram. Resultado: 300 homens. Senhor, 300 homens? Sim, Gideão. Quero te dizer uma coisa, por causa da sua obediência e por causa desses homens poucos que ficou, porque eu não sou Deus de quantidade para ganhar guerra, eu sou Deus de qualidade para ganhar guerra. E como eu vou ganhar guerra? Para que esses homens depois não falem, nós ganhamos a guerra porque foi pelas nossas mãos e nossas forças, não porque Deus nos ajudou. Então Deus mostra a glória a Deus em poucas pessoas, em poucas coisas. Deus te coloca no pouco, para você é fiel no pouco, para te colocar no muito. Gideão foi fiel no pouco e Deus colocou Gideão sobre o muito. Resultado, para concluir, Gideão então agora recebe a instrução de Deus: acenda as tochas na mão, uma na mão direita e a trombeta, a corneta, a buzina na mão direita, na mão esquerda. Então vocês agora acendam a tocha. E acenderam, e eles começaram a gritar: pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, pela espada do Senhor. Só que quando Deus mandou Gideão ir lá na aldeia dos amalequitas, dos medianitas, Gideão já mandou para animar. Eu quero te dizer, sabe por que Deus mandou Gideão ir lá na aldeia dos amalequitas, dos medianitas? Porque Gideão já estava começando um pouco a tremer, viu 300 homens só para lutar. Aí Deus falou: vai lá beirar a aldeia deles lá. Aí de repente Gideão, quando chega lá, ele ouve assim: ei, eu tive um sonho. Qual sonho? Os amalequitas, os medianitas lá conversando: eu tive um sonho. Deus entregou os inimigos todinho do povo de Israel na mão dele, tudo morrendo à espada. Gideão, quando ouviu, ele chegou assim: Deus é o Senhor é Deus, porque Ele garantiu a nossa vitória. Deus já mostrou para os inimigos que eles estão derrotados. E ele começou a gritar, e ele chamou os 300, e Deus mandou acender. Aí Deus falou assim: como aqueles homens tinham medo de assombração, estava escuro, pela noite, pela calada da noite, Deus falou: vocês vão levantar as suas tochas e vão gritar pelo Senhor, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, pelo Senhor, pela espada de Gideão. E foi gritando, e o povo começou a ficar desesperado. Os amalequitas, os medianitas, milhares como areia na praia, começaram a ficar doidos. E falou: não, antes que essa assombração caia sobre nós, antes que o Deus de Gideão caia sobre nós, vamos então nos matar. E a Bíblia diz que as espadas deles estavam se furando um outro, eles se matavam um outro. Eu quero te dizer que Deus nessa noite vai, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Esse é o sacrifício. Tem gente que não faz sacrifício. Deus não tem sacrifício, tem adoração. Mas o sacrifício cristão é jejum, oração, obediência, que Deus vai pegar a cabeça do teu inimigo na tua mão e você vai mostrar para ele: sabe uma coisa? Teu inimigo vai ter que bater
Você já imaginou Satanás batendo palma para a tua vitória? Parabéns, seu Deus venceu, você venceu. Parabéns, irmão, seu Deus venceu. Satanás chega para você, mas parabéns, não tenho força mais contra você. Você venceu porque o seu Deus venceu. Amém? 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 Eu espero que essa mensagem reduzida chegue no seu coração. Mas eu quero te dizer, Deus escolhe Gideão, e em cada casa tem um Gideão, em cada casa tem um Davi, em cada casa tem um Sansão, em cada casa tem um Moisés, em cada casa tem um Abraão, em cada casa tem um Josué, porque Deus só escolhe homens e mulheres valentes, corajosas. Grita aí, pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão, pelo Senhor, por Gideão, e o inferno já caiu pro chão, o inferno já caiu pro chão. Glorifica a igreja, deixa Jesus. Seu nome é santo, santo é Jesus. Seu nome é santo.